Olá, mulheres corajosas, como vocês estão? Estamos aqui iniciando o nosso estudo, na verdade, não só iniciando na aula de hoje, mas finalizando o estudo que tivemos durante a semana. Vocês entenderem, vocês estão chegando agora aqui assistindo esse primeiro vídeo, nós temos um grupo de estudo onde nós fazemos leitura diárias, cada mulher tem a sua leitura no seu devocional, e nós comentamos em um grupo de WhatsApp. Ali nós podemos estar crescendo, partilhando alguns momentos, algo que nos impactou e algo que fez a diferença, algum versículo, algo que Deus veio falar conosco, e o que faz diferença para nós pode também estar transformando a vida de alguém, né? Então, se você ainda não participa desse grupo e sentiu o desejo de estar participando, caminhando conosco, você coloque aqui, eu quero, vou estar te chamando no privado, ou então entre em contato com a gente através do nosso Instagram, de Mulheres Corajosas, ou Camila Sabrina Vieira, e vocês podem estar fazendo contato conosco para a gente estar te explicando e entrando no nosso grupo. Nós somos um grupo de mulheres daqui de Fáfia, onde estudamos mulheres da Bíblia. Não só estudamos, mas também entendemos o quanto isso pode impactar no nosso dia a dia, como esposa, como filha de Deus, e como podemos impactar na cidade onde Deus nos colocou. Então, hoje nós vamos estar finalizando, né, Mulheres da Bíblia, Leia e Raquel. Foi um estudo do capítulo, lá no livro de Gênesis, do capítulo 29 ao 35. O tema do nosso estudo hoje é como você quer ser reconhecida no mundo. E está o versículo-chave em Gênesis 29, 35, que diz assim: E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então, aqui, para darmos início e entender um pouco mais como que foi a história de Leia e Raquel, né? Jacó teve um lindo encontro com Raquel. Eu acredito que é uma das passagens mais românticas que a Bíblia tem, né? Jacó saiu de sua terra, né? Saiu da sua parentela. A Rebeca enviou Jacó para que eles pudessem estar encontrando, ficando com seu tio Labão, né, irmão de Rebeca. Então, Jacó teve um lindo encontro com Raquel, né, ela estava pastoreando as ovelhas de seu pai, e Jacó viu e se apresentou ali e conheceu depois seu tio Labão. Conheceu depois Leia, e a Bíblia diz que Leia tinha os olhos tenros, né, tenros significa meiguice e fragilidade no olhar. E significa também bezerra selvagem. Raquel significa bonita, atraente, formosa à vista, e similar de Sara e de Rebeca, né? Labão, então, vamos correr aqui um pouquinho, se você puder ler depois para você estar entendendo um pouco mais. Estamos estudando do livro de Gênesis de 29 a 35. Então, Labão aceita a proposta do trabalho, né, de Jacó para se casar com Raquel. E no casamento, em vez de dar Raquel, depois de 7 anos que Jacó trabalhou para Labão, ele deu Leia, né, sua filha mais velha, e justificou, depois que Jacó questionou, justificou que teria que dar Leia, porque ali não poderia se dar como casar a filha mais nova primeiro do que a mais velha. Então ele deu Leia como esposa e fez outro trato com Jacó, dizendo que depois de uma semana, né, que ele cumprisse ali os deveres de casamento com Leia, ele daria Raquel, e ele trabalharia mais 7 anos por Raquel. Através desse ato de Labão, acabou infelizmente trazendo consequências horríveis, não só para o casamento de suas filhas, mas para as próximas gerações, né? Então, assim, Raquel era muito amada pelo seu esposo, teve muitas diferenças ali, né, com Leia e com seus filhos, né? Leia começou a ter filho, Raquel não conseguia gerar,
e começou até a cobrar ao seu esposo, porque ele não dava filho para ela. E ele, consequentemente, culpou a Deus. Disse que estava no seu lugar e que quem não dava filho era Deus, que não dava filho para Raquel. E Raquel, no ato ali de desespero, agiu, em vez de agir como Rebeca, sua sogra, orar e pedir para que Deus concebesse um filho, né, desse um filho para ela. Não, ela agiu como Sara, tentou resolver como Sara. Ela deu a sua serva como concubina para seu esposo e Jacó gerou ali nela. Consequentemente, a Leia quis fazer o mesmo, então Jacó passou de 2 esposas para 4 mulheres, né? 4 pessoas que ele tinha que ali gerir no seu tempo e com filhos. Jamais Deus queria um casamento que fosse de poligamia, né? Deus, quando fez Adão e Eva, ele deu uma esposa, então vale lembrar que poligamia nunca foi um ato que Deus quisesse, né? Pelo contrário, Deus sempre quis que o homem e a mulher, né? Que o homem tivesse uma esposa, né? Assim como foi com Eva. Então, vale se lembrar que hoje em dia nós vivemos em um país, né, aqui em Portugal, Brasil, vivemos em países que não é adepto à poligamia, mas infelizmente nós temos muitos casos de divórcio e assim também sofre consequência. Sofre consequência a partir do momento que há o divórcio, a partir do momento que se há uma outra esposa, né, quando se há um novo casamento, filhos sofrem e infelizmente acaba tendo o que teve ali a situação entre Leia e Raquel. Houve-se momento em que os filhos se tornam ali, se tornam competindo um com o outro. Então a Bíblia diz que Raquel, quando gerou, né, Deus se lembrou de Raquel. E aí eu fico refletindo, por que Deus teria que se lembrar de Raquel? Já tive um outro momento estudando sobre isso também, e realmente eu fico pensando, nós para termos que nos lembrar dos nossos filhos, é porque os nossos filhos estão longe da gente, né? O filho que está mais distante, não é filho que esteja próximo da gente, né? E aí eu fico pensando, Raquel realmente, ela estava distante de Deus, por isso Deus teve que se lembrar dela e deu o filho, né, para ela, que foi José, primeiro filho. Deus manda Jacó voltar para a terra de seu pai e sua parentela, e Jacó conversa com suas esposas, né? Primeiro ele vai, fala com Labão, entende a primeiro ponto que ele iria, mas ali, pelo seu salário, ele começa a falar com Jacó que era para ele escolher entre os animais que eram listrados, depois ele começa a mudar, fala que é os que eram mesclados, depois, e aí assim ele começa a tentar dificultar a saída ali de Jacó. Então Jacó vem, conversa com suas esposas definem realmente que iriam sair dali e iriam com o seu esposo para a sua parentela. Aqui acontece algo que eu entendo um pouco mais, o porquê de Raquel estar um pouco longe de Deus, né? Raquel corre, vai até as coisas de seu pai e rouba os ídolos, né? E ali ela não rouba só a imagem, né? Mais à frente, nós vemos que Labão vai atrás de Jacó e vai atrás de suas filhas, a Bíblia diz que é filhas e filhos, porque ele entendia que ele era o patriarca, né? Então, as filhas que eram Leia e Raquel, os filhos deles, né? Que ele entendia como filhos, que seriam os netos. Então, Labão vai até eles, ao encontro deles, e pergunta por que você saiu fugido com minha filha e com meus pertences, né? Esses pertences, a gente vê que Labão não estava ali preocupado, né, com as suas filhas. Ele estava, assim, atrás do que Raquel tinha levado escondido, e Jacó não sabia que ela tinha levado esses pertences dele. Não era simplesmente uma imagem, né? Era algo que ele deveria dar como herdeiro principal da família.
Então, a Bíblia diz que Labão tinha outros filhos e que isso ele provavelmente queria dar para os filhos. Então, aqui eu entendo que Raquel, ela trouxe as suas tradições, né? Ela não cortou os vínculos que ela tinha, ela não deixou para trás, né? Vale se lembrar que Labão, ele acreditava em Deus, mas ele acreditava em outros deuses, né? Eles eram politeístas. Labão, ele não era da linhagem de Abraão, de Isaac, né? Ele era parente, né? Então, eles serviam a outros deuses. E é esses deuses, esse clã, que nós entendemos que afastava Raquel de Deus, né? Ela estava presa a algumas situações que trazia da família. E aqui eu te pergunto, o que nós estamos presos? Né? Quais são os deuses e ídolos que nós ainda estamos presos para não viver aquilo que Deus quer para a nossa vida? Às vezes nós saímos, mudamos de casa, às vezes mudamos de cidade, às vezes mudamos de países e ainda queremos guardar tradições, trazer ídolos, trazer situações para a nossa vida que nos afasta de Deus, assim como Raquel estava distante de Deus. Então, que possamos nos analisar, né? Hoje eu fiquei um dia bastante refletivo. Perguntei ao meu esposo quais são os deuses que ele acredita que eu tenho, porque nós precisamos o tempo todo nos analisar. A Bíblia diz que a gente precisa se analisar no tempo todo. E são situações que às vezes com certeza impede que nós venhamos viver aquilo que Deus tem pra gente. E isso entristece o coração de Deus, né? Não estou aqui apontando nenhuma religião ou doutrina. Estou aqui dizendo que a Bíblia diz que nós não precisamos ter mediadores, nós podemos ir diretamente a Deus. Então, que possamos tirar esses mediadores de nossas vidas. Durante muitos anos eu tive mediador. Eu acreditava que eu não tinha acesso direto ao Pai. Eu acreditava que eu tinha que falar diretamente com o meu pastor. Óbvio que é muito bom nós termos pastoreio e sermos orientados. Mas nós não podemos deixar que os nossos pastores, nossos líderes espirituais venham ser mediadores com Cristo, né? Que nós temos acesso, o véu foi rasgado, né? Nós hoje temos acesso a Deus, nós podemos nos ajoelhar e pedir ao Senhor ou suplicar ao Senhor e ter essa intimidade ao Senhor. Nós não precisamos ter esses mediadores. Então, quando eu falo aqui, não é só imagens que possam nos afastar, não é só ídolos que possam nos afastar, que pode ser o dinheiro, pode ser pessoas que nós colocamos ali, como eu falei, pessoas que eu coloquei durante muito tempo na minha vida, até que chegou uma pessoa para mim de fora e falou assim, o que Deus acha disso? E eu choquei e falei assim, meu Deus, e agora? Eu não perguntei a Deus, eu estou colocando uma pessoa no lugar de Deus. Então, nós acabamos colocando pessoas no lugar que não precisa ser colocado, que não deve ser colocado. Nós temos direto acesso ao Senhor, ao nosso Pai. E aí depois, né, que teve esse acesso, Labão foi, procurou, não achou, a Raquel ficou... escondeu, né? Ficou sentada em cima como se ela tivesse... A Bíblia relata que ela estava nos dias, né? Provavelmente das regras da mulher. E não podia se levantar. Então, ela continuou levando isso com ela. E ali, Labão volta para casa e Jacó segue. Jacó vai ao encontro de Esaú, né? E no capítulo 35, após Jacó ter tido o episódio com seus filhos, né? Destruído o povo lá em Siquém. E já ser uma ameaça de viver ali, né? Deus manda eles irem para Betel e criaram um altar. Jacó pede, antes de ir para Betel, ele pede todos os deuses, né? Ele pede para que todo mundo entregue os deuses, porque assim, eram muitos filhos que ele tinha, né? Jacó tinha ao todo 12 filhos, tiveram 12 filhos, mais as servas. Pessoas vão trazendo situações e trazendo deuses e que precisavam ali ser deixados para trás para se levantar um altar, né? Então, Jacó pede os deuses estranhos que eles tinham nas mãos. E Jacó esconde debaixo do carvalho. E mais uma vez eu te pergunto,
Deus está pedindo para você edificar o altar em sua casa, né? Na nossa casa, na nossa vida. E quais são os deuses que nós precisamos enterrar neste momento, para que possamos estar levantando esse altar? Quais são os ídolos que precisamos deixar para trás, para vivermos aquilo que Deus tem para nós? Raquel teve mais um filho e morreu no parto. E aqui, o que me chama muita atenção é que lá atrás, né, o poder da palavra, lá atrás a Raquel fala, dai-me um filho, senão morro. E no seu segundo filho ela morreu dando um filho, né, dando a luz a um filho. E aí é mais uma aprendizado, né, mais um ensinamento que eu tenho aqui. O que nós estamos proferindo em nossas vidas? Será que nós estamos proferindo bênçãos ou maldição? Se em algum momento você lembra que você proferiu maldição, você precisa orar e quebrar essa maldição. Não só pela sua vida, e sim para as suas gerações. Então, que você peça sabedoria ao Senhor, que Ele traga momentos que você pode ter proferido maldições para a tua casa e quebra, né? Isso no mundo espiritual tem muito valor e você precisa quebrar. E que a partir de agora você tenha o entendimento de só proclamar bênçãos para a sua vida, para seus filhos, para sua casa, para o seu esposo, mesmo que estejamos com raiva. A gente tem que se policiar para que nada disso venha voltar contra nós. Leia teve uma vida muito difícil, mas em tudo ela exaltava o nome do Senhor. Os filhos dela sempre estavam para exaltar o nome do Senhor, né? Apesar de ser humilhada a vida toda, né, Jacó, ao encontrar com Esaú, ele teve medo da batalha, né? E qual foi a primeira reação dele? Separou, deixou os filhos da concubina na frente, depois ficou Léia e seus filhos e para trás ficou Raquel e José. E quanta diferença, né, ele fazia entre esses filhos e a esposa, quanto ela não foi humilhada, quanto ela não se sentiu humilhada. E como deve ter sido a construção dessa família, baseado na diferença, né, na criação das crianças e suas esposas. Mais um detalhe, Léia era próxima de Deus. Deus deu a ela a linhagem do Salvador, né, que veio através do seu filho Judá. Então, agora eu te pergunto, como queremos ser reconhecidos? Queremos ser reconhecida como formosa ou meiga, que apesar de ser humilhada, ela faz parte da linhagem do Salvador? A questão aqui não é beleza, nós, lógico, precisamos cuidar do nosso tempo, do nosso corpo, da nossa imagem, até porque nós somos templos do Espírito Santo. A questão aqui é que o nosso coração precisa ser mais belo do que o nosso exterior. É que nós precisamos estar próximo de Deus. Deus nos plantou nessa cidade. E você tem servido como instrumento para que pessoas queiram servir a Deus, para que pessoas queiram conhecer Cristo que você serve? Essa é uma pergunta que eu faço, né? Será que as minhas atitudes estão aproximando outras pessoas de Deus ou estão afastando? Uma vez, em uma situação de família, tivemos um episódio onde um crente, né, deveria dar bom testemunho, não estava dando um bom testemunho, e ele pegou e falou para uma pessoa que não era cristã, e falou que ela deveria ler a Bíblia. A resposta dela foi: por que eu vou ler a Bíblia se você está assim? Em outras palavras, ela quis dizer, de que adianta ler a Bíblia se você não está sendo transformado? E aquilo me impactou muito, muito. Levo isso para a minha vida. Por quê? Primeiro que eu acredito que Deus me plantou naquele momento ali para escutar isso. Não acredito que nada é por um acaso, tudo eu entendo que tem intenção de Deus para nos transformar. E naquele momento eu fui muito impactada por isso. E eu levo isso para minha vida. Adianta eu ler a Bíblia, ou adianta eu entender e conhecer os princípios que Deus tem na nossa vida e não ser transformadora, né? Não impactar vidas, não transformar vidas, não adianta, né? A palavra diz em Mateus 16:15, ide pregai a toda criatura. Paulo diz que nós devemos pregar com atitudes de Cristo,
né, lá em Filipenses 2:5. Pregue a todo tempo, se necessário, use palavras. Provavelmente essa frase foi de Francisco de Assis. Não é a palavra que leva pessoas a conhecer a Cristo, né? São as nossas atitudes que levam pessoas a querer conhecer Cristo que nós servimos. E a última pergunta: Deus quer contar com você. Deus quer contar comigo. Deus pode contar com você, assim como pôde contar com Leia? Essa fica uma pergunta. Hoje eu tive mais um aprendizado, né? Não foi aqui com Leia e Raquel, mas Deus, Ele te dá oportunidades, Ele te dá sinais, Ele te dá orientações. Se nós obedecermos, Ele te dá o caminho, né? Então, muitas das vezes, Deus coloca situações para você fazer e você não faz, você não age. Ele pega e dá essa situação para outras pessoas. Que Deus não precise levantar outras pessoas para fazer aquilo que Ele está pedindo para nós. Essa é a palavra de hoje. Fui bastante impactada, mas eu acredito que assim como transformou a minha vida, vai transformar a sua vida também, tá bem? Fiquem com Deus e te espero na próxima semana. Comente aqui o que mais te impactou, tá bem?